Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar daquela famosa frase: tem que castigar a criança para ela aprender que tudo que ela faz tem uma consequência. Será mesmo? Será que isso é verdade? Hoje a gente vai falar para vocês que castigo não é consequência. A gente vai entender exatamente por que que o castigo não é uma consequência. Fica comigo e vamos lá. Bom, vamos entender então por que que castigo não é consequência? Porque as consequências, elas não são causadas por nós. As consequências, elas são consequências. Elas são sequências que acontecem, são resultados das ações que a gente faz. Castigo não é uma consequência. Castigo é uma reação sua, minha, que não é uma consequência só do que a criança faz. É também uma consequência da nossa falta de controle, da nossa falta de recursos de saber como lidar e também consequência da nossa educação. A educação que a gente teve era assim. O castigo, ele não é só ação e reação. Ele é ação, reação e falta de controle emocional. E um monte de outras coisas que a gente coloca nas costas da criança. Como se fosse só dela a responsabilidade pela forma como nós estamos lidando ou não lidando com o erro dela. Tá. Mas então, por que o castigo não é uma consequência? O castigo passa pela visão dos pais, porque nós fomos educados assim e não sabemos outra forma de lidar. No meu caso, eu sou totalmente contra a violência ou castigo. Por quê? Porque eu tive as duas experiências na infância e eu sei o quanto isso contribuiu para a minha grande explosão de raiva que eu tive durante toda a minha infância, adolescência e vida adulta. Hoje a gente sabe pela neurociência do comportamento e por diversas pesquisas científicas que o castigo ele não gera nenhum aprendizado para a criança. E sim, ele só alimenta sentimentos de raiva, de incapacidade e outros vários problemas. Pensa num exemplo clássico. Seu filho bateu num amiguinho ou falou com falta de educação com você. Ele pensa que qualquer mau comportamento que ele tenha, ele é punido e que ele está cumprindo uma pena. O castigo é cumprir uma pena. Mas ele não pensa nas consequências do que ele fez. E ele ainda sai mais bravo, sai mais irritado, sai mais revoltado e sem aprender. Esse é o grande problema de toda essa história. Quando a gente aplica a consequência ao invés do castigo, de uma situação qualquer, a criança vive o resultado direto da sua ação, da sua atitude. E ela aprende com isso que toda atitude tem um resultado, que toda ação gera uma reação, que todo movimento que ela faz na vida ela vai receber uma resposta que ela mesma produziu. Então, nesse sentido novo da gente usar a consequência, uma coisa muito boa acontece. Primeiro, que a nossa intenção ela se modifica. Porque ao invés da gente ficar com raiva, irritado e frustrado naquele momento de botar para o castigo, de dar o sermão, a gente começa a aplicar a resposta direta de uma atitude. A nossa intenção muda, porque a gente vai ter que pensar nisso, né? Então, a nossa intenção, ao invés de punir a criança, é de educar a criança. E aí acontece algo mágico. A criança passa a não mais se revoltar com a gente e passa a perceber que toda ação tem um resultado e passa a perceber que ela vai viver o resultado daquela ação e que essa é a parte mais importante do aprendizado, porque ele acontece. Vamos voltar, por exemplo, lá do teu filho que bateu no amiguinho. Como você pode agir nesses casos? Filho, eu tô entendendo aqui que você bateu no seu amigo e eu acho que você quer ficar sozinho agora, porque a gente não pode bater em ninguém. Então vamos ficar um pouco sozinho? Porque eu acho que é isso que você tá querendo experimentar. E aí ele diz: Mãe, eu não quero ficar sozinho, né? Daí você fala firmemente: Mas quem trata os outros mal fica sozinho. Não vai ter amigo, não vai ter gente querendo estar perto de você porque você bate e bater dói. Com isso,
a criança vai começando a perceber que toda ação tem um resultado. E a gente fica livre. Por quê? Porque essa criança, a hora que ela vier chateada por viver uma consequência de uma atitude ruim que ela teve, a gente pode dizer para ela assim: filho, eu também tô chateado. Eu também queria que você tivesse tido outra resposta em vez de bater no seu amiguinho. Mas quem sabe se a gente pensar no que aconteceu? O que foi que você fez que gerou esse resultado? E se a gente pudesse fazer de outra forma, em vez de você bater nele, você conversar com ele que você queria o seu brinquedo de volta? Que resultado a gente poderia ter conseguido? Não teria sido melhor? E nisso as crianças vão pensando, sentindo e percebendo os outros e percebendo a si mesmo. Isso faz um ensinamento enorme, que é o aprendizado a ter empatia. Se percebendo, percebendo que elas não estão ali sós e que elas estão acompanhadas por nós. E ela vai percebendo também que todo o nosso trabalho de mostrar essas consequências, toda a nossa constância firme e forte nesses momentos, faz com que ela se torne uma criança responsável por suas atitudes e que ela não fique culpabilizando o amiguinho sempre. E que cada pessoa vai viver o resultado de cada ação dela. Crescer com essa noção possibilita que a criança tenha uma capacidade muito maior a partir dos valores internos e de fazer umas escolhas, escolhas conscientes. Quando essas crianças se tornam adolescentes mais calmos e que sabem fazer escolhas conscientes, porque não viveram essa guerra do castigo. Hoje aconteceu um caso exatamente assim aqui. Eu tenho uma filha de 14 anos e ela estava indo pegar o ônibus para ir no posto de saúde consultar com um psicólogo. E ela foi para pegar o ônibus, viu os horários antes, ela já sabia os horários. E ela pega ônibus desde os 9 anos sozinha. E aí é um outro vídeo que a gente vai falar de autonomia. Mas o que que aconteceu então? Ela saiu correndo, o ônibus passou fora do horário, né, ela não conseguiu pegar o ônibus, então ela voltou para casa correndo, muito irritada, muito brava, muito puta da cara, porque não tinha passado no horário o ônibus, aquela explosão emocional. E eu disse: qual a consequência agora? E ela olhou para minha cara e disse: eu vou ter que gastar dinheiro com Uber. E o Uber tá dando, sei lá, R$ 10 até lá e fica a 1 quilômetro daqui. E aí eu olhei para ela e disse: quem sabe você não vai de bike? Porque é bem pertinho, você vai chegar mais rápido, porque até o Uber chegar, você vai ter que pagar. Você vai chegar lá no mesmo horário que se você tivesse ido de bike, porque agora você já está atrasada e essa vai ser a consequência de você explicar para o médico por que que você se atrasou. Então tá, ela pegou a bike e saiu correndo. O que que aconteceu? Ela chegou no posto de saúde e o médico também estava, o psicólogo também estava atrasado. Foi uma consulta maravilhosa, ela voltou feliz da vida com o feedback da consulta. E aí isso fez com que ela percebesse a consequência daquela escolha que ela teve, de sair atrasada para pegar um ônibus, do ônibus ter passado num horário errado, e toda aquela raiva, aquela explosão que ela ficou, não deixou ela pensar. Quando eu dei uma outra opção para ela, que ela não ia gastar dinheiro e que ela ia chegar lá ao mesmo tempo, ela abriu um espaço no córtex pré-frontal dela e deixou do sistema límbico, que a gente toma as ações de luta ou fuga, de reação, quando a gente está com raiva, irritado, não deixa a gente pensar. Então, quando eu fiz esse questionamento para ela, e quem sabe você não vai de bike? O cérebro dela, o córtex pré-frontal entrou em ação e ela raciocinou que aquilo seria uma oportunidade. É muito importante. Eu não criei ela através de punição e castigo e nem de violência. Tive que aprender muito, né? Tive que estudar muito para conseguir chegar na consequência que eu tenho para ela hoje como uma adolescente responsável que toma as suas atitudes. Mas o que eu queria deixar aqui é que dá para fazer em qualquer situação. A gente ajuda, a gente auxilia eles a pensar, porque existe a consequência. Toda ação existe uma consequência, ela já sabe disso. Então, começa a fazer perguntas também. Quando a gente consegue fazer uma pergunta, o córtex pré-frontal volta a funcionar e eles voltam a raciocinar e saem daquela raiva, daquela irritação. Bom, quando a gente ajuda eles a fazer uma outra escolha e ter uma nova atitude diferente em algum momento difícil, a escolha de fazer tem uma consequência, isso tem que fazer sentido.
E essa é a parte mais importante, porque de repente a gente começa a ficar na mesma consequência sempre. E aí ela virou a mesma coisa que o castigo. A intenção ela perde todo o sentido. Então, o sentido da consequência é que toda atitude nos conta uma história. Toda atitude nos conta qual o resultado que ela vai gerar. E aí, em cima disso, é que nós, pais, precisamos pensar em como nós nos sentimos e como nós vamos gerar essa consequência naquele fato que ocorreu. A gente precisa se ouvir, se perceber como é que a gente sentiu aquele problema naquele momento e como é que a gente percebeu a atitude. Como é que isso nos tocou? Para que a gente possa pensar numa consequência lógica que faça sentido, que venha do nosso coração e que a gente participe desse momento de uma forma integral. A outra coisa importante é que a gente começar a perceber com essa mudança de postura da nossa parte, a gente começa a perceber outros resultados. A gente começa a perceber uma coisa muito importante, que é por que que a criança é capaz de se transformar. Existem dois motivos. Às vezes a gente quer que ela faça o que a gente quer que ela faça e ela vai fazer isso. Não é muito difícil de conseguir, a gente sabe como. Mas por qual motivo ela faz? Por qual motivo ela tem uma certa postura? Por qual motivo ela deixa de bater no irmão ou no amiguinho? Ela pode fazer isso porque ela está se sentindo oprimida e por medo. E isso faz com que ela mude de postura e mude de ação. Mas ela não entendeu no coração dela qual é a realidade disso. Ou ela pode mudar de postura, sim, mas ela vai mudar de postura por uma razão simples e muito verdadeira. Faz sentido mudar. Eu tive a intenção de fazer diferente de dentro, não porque veio de uma ordem externa, mas porque nesse novo movimento de consequências, as coisas fazem sentido. E isso faz com que a criança comece a desenvolver os seus valores internos, contato com o seu próprio coração, com a sua percepção do outro, a percepção de si mesmo, e faz com que ela se modifique e se transforme, cresça e apareça em uma maneira muito mais saudável e verdadeira, porque a transformação vem lá de dentro para fora. E ela vai parar de ficar naquela bronca do zigue-zague da bronca, do zigue-zague da punição, do zigue-zague do castigo, porque tudo isso não vai mais fazer sentido para ela. E daqui a pouco ela vai começar a entender, um pouquinho mais velha, um pré-adolescente ali, por que que eu tenho esses resultados? Por que que é importante eu me transformar? Porque quem vai viver os resultados sou eu. E esse é o pensamento da criança. É a nossa casa, é o nosso ambiente, é a nossa vida, é a nossa família, que fica tudo muito melhor. Porque é a hora que a gente entra para o castigo, que a gente entrou no embate, que alguém ganha, alguém perde, a hora que a gente tá junto para mostrar uma consequência, aí a gente tá junto para viver essa consequência. Ninguém perde, todo mundo ganha, porque todo mundo faz isso com muito respeito, com muito amor, com muita calma, sem raios de reparação e de castigo, um lugar que não existe. A gente está reparando de um lugar sagrado. E essa é uma relação sagrada e de respeito que todos nós, como seres humanos, merecemos. Se isso tudo fez sentido para você, eu quero que você comente aqui, deixe ali como você lida com isso, se isso faz parte do seu dia a dia, como seu filho responde. Comenta lá que eu vou ter o maior prazer de te responder e te ajudar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.